Olá, pessoal. Então, vamos dar seguimento à aula 2, referente ao tema Planejamento em Saúde. Eu sou Sônia Chaves, professora da disciplina Odontologia em Saúde Coletiva 2. Então, vamos começar e vamos retomar o que nós trabalhamos na aula anterior, que foi exatamente a perspectiva dos primeiros momentos, né? Pensando do ponto de vista de uma teoria sobre o jogo social, sobre como se dá, né, a possibilidade de antecipação através de uma perspectiva da racionalização da ação humana em torno do planejamento em saúde. Então, hoje nós vamos falar especificamente de outros dois momentos do planejamento estratégico situacional, que são eles o momento estratégico e o momento tático operacional. Lembrando que na aula anterior trabalhamos especificamente a análise situacional, que se refere ao momento explicativo, e a perspectiva de um deve ser do plano, que é o momento normativo, né, da formulação dos objetivos do plano, que estão presentes no instrumento de gestão denominado plano de saúde, ou plano municipal, estadual ou nacional. Bem, como dentistas que somos, vamos atuar em diferentes níveis da atenção à saúde no Brasil. Aqui nós temos fotos referentes, por exemplo, à implementação dos centros de especialidades odontológicas na Bahia, do qual coordenei uma das avaliações externas do programa de melhoria contínua da qualidade, né, da qualidade do acesso a esse serviço. Então, essa análise que a gente quer fazer em torno do CEL também se refere a esse olhar que a gente tem sobre a gestão desses serviços de saúde. Então, recordando também nossos grandes 3 instrumentos de gestão do SUS, o plano, a programação anual de saúde, o relatório anual de gestão. Na programação anual de saúde é que vamos encontrar fortemente o elemento do momento tático operacional, tá certo? Aqui, então, recordando o nosso problema, né? O nosso problema e nosso grande objetivo, que era reduzir a prevalência de sangramento gengival entre os adultos no Garcia entre 2016 e 2020. Então, portanto, esse momento estratégico, ele vai se referir a um momento chave do PES, que é aquele momento, na verdade, de análise da viabilidade da implementação do plano, ou seja, em que medida essa equipe dirigente terá capacidade estratégica de fazer valer o êxito do plano, tendo em vista o deve ser, o objetivo a ser alcançado, né? É importante pensar nesse ponto que ela não é especificamente algo que se escreve num papel, na verdade é um pensamento estratégico, a gente aprende a olhar o mundo de forma estratégica, tendo em vista basicamente o quê? No sentido de atingir os objetivos propostos, é preciso analisar a viabilidade do plano, tendo em vista identificar suas facilidades e suas dificuldades, buscando, portanto, aumentar as facilidades e reduzir as dificuldades. Vai depender da natureza dos problemas e das concepções políticas e práticas. Quanto mais transformador for um plano, mais dificuldades ele teria, né, de romper esses elementos de inércia de conservação. Por outro lado, quanto mais complexo é um problema, maior conjunto de elementos ele terá que ser mobilizado para seu enfrentamento, portanto, terá maiores dificuldades de viabilidade de seu enfrentamento, não é? Além disso, é preciso analisar a viabilidade política do plano, ou seja, das relações de poder e de força ao interior desse serviço de saúde, né, desse sistema, e pensar sempre do ponto de vista do que é uma estratégia. A estratégia é um procedimento prático e teórico que constrói a viabilidade para o plano para garantir sua realização com a máxima eficácia. Sendo assim, a gente teria 3 grandes olhares sobre a viabilidade, desde a viabilidade econômica, financeira, a política institucional e a técnica operacional. Então, vocês podem fazer uma leitura mais específica sobre esse aspecto. O ponto principal do financeiro é a perspectiva mesmo de alocação de recursos, financeiro, né, financiamento. A política se refere aos recursos de poder, né, e ao jogo político ao interior dessa organização, quer seja ela uma unidade de saúde, uma escola, uma secretaria municipal de saúde, e o tático técnico operacional se refere ao elemento mais do conhecimento e habilidades técnicas dessa equipe dirigente, não é? No do exemplo, então, voltando ao caso do nosso objetivo específico de melhorar a higiene oral dos adultos da USF do Garcia, gostaria de fazer uma pequena ressalva, né? É sempre importante lembrar que o objetivo se expressa como um verbo,
no infinitivo, melhorar, e as ações sempre em substantivo. Então, esse grupo, né, se sentou e se debruçou sobre uma planilha e formulou 5 grandes ações, né? Ações e atividades, não vou fazer essa distinção aqui agora, ela não é tão relevante, mas ela vai se referir, né, à ideia de que a ação é um conjunto de etapas que eu cumpro para atingir meu objetivo. Então, esse grupo aqui definiu como ações a reunião de equipe para apresentar o projeto de acolhimento que foi elaborado, né? A divulgação do projeto, a triagem com marcação e escovação, né? O projeto que eu estou me referindo é o projeto de higiene oral dos adultos na própria unidade, reunião geral para apresentar o projeto e depois a implementação propriamente dita através da escovação dental supervisionada antes da consulta desses adultos na unidade. Vamos dar uma olhada num específico, por exemplo, a questão da triagem, né, com marcação e escovação. A triagem seria uma estratégia para identificar os casos de maior problema de higiene oral para fazer a marcação de consulta e escovação desse grupo, né? Uma facilidade encontrada é que a unidade já tem um escovódromo, que facilita essa ação, né? Mas por não ter uma data fixa de marcação de consulta, houve um problema relacionado especialmente a esse processo, né? Que não tem uma pessoa para auxiliar na escovação também, uma colaboração dos pacientes com esquecimento da escova dental no dia da consulta. E aí se sugeriu como estratégia uma escala de escovação por dupla de alunos, por turno, para ficar responsável pela escovação, começar apenas com 4 turnos por semana, né? E, além disso, incentivo a participação dos pacientes através de cartaz na unidade para que eles tragam a escova, tá certo? Então, isso foi uma estratégia da tentativa de reduzir as dificuldades e aumentar as facilidades. Então, eu não vou aqui descrever do ponto de vista da análise da viabilidade do plano, mas é muito importante que a gente descreva as facilidades que a gente considera importantes e as dificuldades no caso concreto e formule estratégias para aumentar as facilidades e reduzir as dificuldades. Então, tendo em vista, portanto, esse olhar sobre essa análise de viabilidade, a gente vai para o momento tático operacional, que é como agir a cada dia de forma planejada. É o concreto do plano, né? Eu diria assim, é o que, de fato, está expresso no planejamento anual de saúde, que a gente falou dos instrumentos do SUS. Este momento é o da ação concreta, e a única utilidade dos momentos anteriores está na sua conexão com o momento decisivo da ação, a programação propriamente dita, então, portanto, é onde ela está expressa. É necessário estimar os recursos reais e financeiros do que se disporá ano a ano durante todo o período do plano, aí pensando, né, 4 anos, um planejamento, uma programação anual de saúde por ano, e aí todo o trabalho, né, de alocação de recursos dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo. É necessário pensar a seleção dos instrumentos que serão empregados nesse processo de plano de programação operativa e também, posteriormente, de monitoramento dessa execução. E é muito bom pensar a questão, sempre recordar o problema que deu origem a essa linha de ação, essa programação operativa, tendo em vista que a velocidade das mudanças na situação real e a velocidade com que um ator pode alterar ou corrigir seu plano. Então, é perceber essa relação, né, entre o tempo necessário de execução de plano e a provável influência que essa execução terá sobre o problema que o gerou. Um aspecto essencial é o gerenciamento da execução. Esse será uma discussão que nós teremos em uma semana sobre gestão em saúde, né, em que medida o perfil do dirigente, a sua perícia, o seu conhecimento, a sua experiência faz diferença no processo de implementação. É bom pensar também a ideia de gerência de operações, né, a condução e organização do processo de trabalho dentro da equipe, em que cada um possa assumir um determinado linha, né, um determinado projeto, e aí a ideia da gerência por projetos, bem como a ideia de seleção de tecnologias disponíveis na perspectiva lá que eu comentei da análise de habilidade, tendo em vista o conhecimento já técnico operacional. E também é importante recordar a questão do monitoramento e prestação de contas, ou accountability, a necessidade de controle, né, de controle social na perspectiva participativa que defendemos do Sistema Único de Saúde, que está na base dos princípios constitucionais que nos iluminam, a perspectiva do controle gerencial desse plano, né, quer dizer, a gerência em que medida acompanha o processo de execução do projeto,
e o controle de qualidade dessa execução, né? Continuamos, então, nosso PPLS, nosso Planejamento e Programação Local em Saúde, tá? Continuando, então, a gente, lembrando nosso objetivo, as ações estão aqui expressas. Se a gente, então, portanto, fez a análise de viabilidade, a gente propôs, então, como ação, a reunião da equipe para apresentar o projeto, foi feito por Manu e Júlia, né, a dentista e auxiliar, numa sala de reunião com data show, projeto escrito, foi realizado. Houve a divulgação do projeto feito pela gerente em cartazes. Houve a reunião geral conduzida por ambos os dentistas, com toda a equipe, né, incluindo aqui a apresentação da planilha, né, etc. Se iniciou a escovação dental supervisionada antes do procedimento, feita ou por agente comunitário em turnos específicos ou em dupla de alunos de extensão, com esse material, escova, creme, espelho, planilha e cartão de escovação, que era anotado o dia que foi feita a escovação. E aí o prazo, né? Veja que o prazo segue uma linha cronológica. E, por fim, a triagem com escovação no dia da marcação, feita pelo agente comunitário ou dupla de alunos, na planilha impressa, e foi feito durante todo o ano, certo? Então, essa foi a proposta que foi conduzida. E nós teríamos, portanto, a necessidade de formular indicadores para acompanhamento da execução da programação operativa, ou do plano operacional, né? Então, uma proposta é pensar indicadores que sejam relativos, como, por exemplo, para um indicador reunião geral, é um indicador apenas número, reunião realizada, tá? Tendo como fonte de informação, por exemplo, a ata. Mas eu posso analisar, por exemplo, qual foi a participação nessa reunião, a proporção de participantes em relação ao total de profissionais da unidade. Então, houve uma boa frequência, não houve? Isso é uma possibilidade. Com relação, por exemplo, ao segmento, né, da escovação dental antes do procedimento, a gente pode analisar por turno. Se lembra que a proposta era a realização de 4 turnos por semana dos usuários que acessavam os turnos de atendimento clínico, né, no consultório. Então, a gente pode colocar a proporção de turnos com escovação referente aos turnos programados vezes 100, ou seja, do total de turnos que foram programados para escovação, que eram 4, quanto realmente houve, né? A gente teria planilhas mensais para esse acompanhamento. Então, a ideia de articular com indicadores de monitoramento, especialmente com frequências relativas, né, especialmente o uso de regra de 3 simples com proporções, é muito interessante, da relação entre o que foi programado e o que foi realizado, tá certo? Essa é uma proposta bastante interessante, então é bom lembrar, né, a gente vai praticar um pouco isso nas aulas, diria, de oficinas de PPLS dentro dos pequenos grupos, mas a realização de um planejamento é bem mais complexo do que se imagina, mas se ele for realizado previamente com cuidado e organização, ele renderá em muitas melhorias para a saúde dos usuários da unidade de saúde da família, e realmente foi. O aprendizado do processo de execução desse plano, realizado desde 2017, que é importante estabelecer um espaço específico para a escovação supervisionada, tendo em vista que o escovódromo ficava muito próximo de uma área de reunião dos agentes comunitários, uma área de descanso, que dificultou sua implementação, e também é necessária a conscientização e comprometimento dos dentistas para a melhoria da saúde bucal da população desse território, não é? Que a gente percebeu como as coisas importantes. Então, vamos praticar análise estratégica em plano operativo? Então, a gente está sugerindo que vocês selecionem um dos objetivos específicos aqui apontados na árvore de objetivos e pense num local concreto, numa cidade, numa unidade de saúde que você conhece, e, a partir disso, elabore uma programação operativa que incorpore a análise de viabilidade conforme o quadro. Então, esse quadro aqui a gente tentou articular desde a perspectiva de um objetivo, por exemplo, de facilitar o acesso ao procedimento de raspagem para os adultos na USF do Garcia em 2021, sugerir um conjunto de 4 ações, identificar facilidades e dificuldades e estratégias de superação, quem seria o responsável, recursos e cronograma, tá? Então, aqui seria uma condensação de 2 planilhas distintas, uma da análise de viabilidade e outra da programação operativa propriamente dita. Mas, para a gente fechar, eu acho que é interessante a gente fazer exercícios, né, de múltipla escolha, para que vocês desenvolvam essa capacidade crítica em torno do planejamento. Aí eu trouxe exatamente o caso da USF do Garcia. Então, nessa unidade de saúde da família do Garcia, dos cirurgiões dentistas atuantes, ambos são formados jovens, há menos de 10 anos.
Os auxiliares não têm formação nos novos conceitos da atenção primária, mas são motivados. Os agentes comunitários são motivados. Não há espaço adequado para a supervisão da escovação dentária fora do consultório odontológico, mas há escova disponível para entrega aos usuários. Tá? Essa reflexão se refere a qual momento do PES? Ao momento explicativo? Ao momento normativo? Ao momento tático operacional? Ao momento avaliativo ou ao momento estratégico? O que vocês acham? Bem, pelo que nós vimos aqui, quando ele trata, né, de apontar facilidades e dificuldades e buscando fazer uma análise de viabilidade, se refere ao momento estratégico, tá certo? Bem, uma outra questão. Nessa mesma unidade, fazendo análise estratégica, análise da viabilidade da execução do plano, né, do êxito do plano, do ponto de vista da análise estratégica, marque a alternativa verdadeira quanto aos elementos das facilidades e dificuldades. Então, aqui eu tenho 4 alternativas, 4 assertivas, e vamos ver qual seria mais adequada. A primeira diz: todos os elementos podem ser considerados aspectos para melhoria. Há mais elementos de dificuldades que de facilidades. As facilidades são mais frequentes que as dificuldades, será? E a análise estratégica é desnecessária porque não há elementos dificultadores. Vamos rever? Como é que a gente faz essa leitura das facilidades e dificuldades? Bastante simples, né? Eu uso o F como facilidade, o D como dificuldade. Percebemos, por exemplo, que nós temos uma facilidade na formação muito jovem desses dentistas, ainda que você tenha problemas na formação dos auxiliares, mas eles estão motivados, os ACs também motivados, não há o espaço que é ruim, mas de qualquer maneira há escova para entrega aos usuários. Se a gente fizer uma análise assim, vamos dizer assim, grosseiramente da magnitude, né, da quantidade propriamente dita, tem mais elementos de facilidades do que de dificuldades, não é? Então seria a assertiva C. As facilidades são mais frequentes que as dificuldades, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de pensar do ponto de vista estratégico, de pensar o planejamento, porque na nossa vida, muito que fazemos tem a ver com esse tema, tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês, fiquem bem, tchau.